Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 18 de maio de 2026. O que faz com que o Brasil ele seja o mentor, executor e principalmente o administrador da guerra atômica nuclear mundial? Ele chama para si todas as determinações a este grande conglomerado de querer dominar o planeta. E quem toma esta aguição é o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Com relação ao seu procedimento dentro do próprio país, Brasil, ele estabelece a cobrança de impostos através de canetada. Ele cria para que seja efetivado esse procedimento. Mas ele estabelece a administração sem nenhuma canetada, ou seja, sem nenhum envolvimento, a que Tomás Paiva e Alexandre de Moraes tomem as diretrizes em persecutórios crimes contra qualquer opositor. Tanto ele quanto Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Barroso, PGR Gonet, também autarquias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria ações de monitoramento das fintechs, ou seja, das plataformas de internet. Então, tudo isto é um fato que não tem procedimento legal legítimo porque não foi autorizado, não está autorizado. E ele alega que essa autorização teria que vir do parlamento, mas o parlamento não está debruçado a querer modificar ou estabelecer novas regras para esses eventos. Então ele diz que ele é arguido e o judiciário tem que tomar procedimento, ou seja, é uma ditadura branca. Então, nós estamos com a administração de um país terrorista que estabeleceu o seu primeiro e segundo escalão a querer dominar o planeta. Então, eu, Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional, em 196 países e com trânsito na Sura Muçulmana, determinamos imediatamente a intervenção supraconstitucional da República Federativa do Brasil por 15 anos, onde uma nova junta militar, também os Estados Unidos da América, com sua supervisão do Comando Sur e 125 nações, membresia do Tribunal Penal Internacional, eles são signatários, eles criaram o Tribunal Penal Internacional, a identificar os crimes destes funcionários públicos, que eles não estão autorizados a querer proceder de forma terrorista, extremista contra o planeta e principalmente com o Brasil. Então, nós estamos estabelecendo a supraconstitucionalidade em intervenção de 15 anos com a administração do seu verdadeiro presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro,
que ele permaneça até estabilizar o parlamento, o judiciário e o executivo, para que haja novas eleições ou não. Até lá está tudo suspenso. Essa é a sentença. Com relação a meu Pix de sobrevivência, é meu telefone celular, 2199-742-0789. Torno a repetir, isto é um país terrorista que criou a Orcrim Foro de São Paulo para dominar toda a América do Sul e a América Central. Não pode continuar. Vamos. Muito bom dia. Hoje, dia 18 de maio de 2026. O que faz com que o Brasil ele seja o mentor, executor e principalmente o administrador da guerra atômica nuclear mundial? Ele chama para si todas as determinações a este grande conglomerado de querer dominar o planeta. E quem toma esta arguição é o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Com relação ao seu procedimento dentro do próprio país, Brasil, ele estabelece a cobrança de impostos através de canetada. Ele cria para que seja efetivado esse procedimento. Mas ele estabelece a administração sem nenhuma canetada, ou seja, sem nenhum envolvimento, a que Tomás Paiva e Alexandre de Moraes tomem as diretrizes em persecutórios crimes contra qualquer opositor. Tanto ele quanto Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Barroso, PGR Gonet, também autarquias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria ações de monitoramento das fintechs, ou seja, das plataformas de internet. Então, tudo isto é um fato que não tem procedimento legal legítimo porque não foi autorizado, não está autorizado. E ele alega que essa autorização teria que vir do parlamento, mas o parlamento não está debruçado a querer modificar ou estabelecer novas regras para esses eventos. Então ele diz que ele é arguido e o judiciário tem que tomar procedimento, ou seja, é uma ditadura branca. Então nós estamos com a administração de um país terrorista que estabeleceu o seu primeiro e segundo escalão a querer dominar o planeta. Então eu, Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional, em 196 países e com trânsito na Sunna muçulmana, determinamos imediatamente a intervenção supraconstitucional da República Federativa do Brasil por 15 anos, onde uma nova junta militar, também os Estados Unidos da América, com sua supervisão do Comando Sur, e 125 nações, membresia do Tribunal Penal Internacional, eles são signatários, eles criaram o Tribunal Penal Internacional, a identificar os crimes destes funcionários públicos, que eles não estão autorizados a querer proceder de forma terrorista, extremista contra o planeta e principalmente com o Brasil. Então, nós estamos estabelecendo a supraconstitucionalidade em intervenção de 15 anos com a administração do seu verdadeiro presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que ele permaneça até estabilizar o parlamento, o judiciário e o executivo, para que haja novas eleições ou não. Até lá está tudo suspenso. Essa é a sentença. Com relação a meu Pix de sobrevivência,
é meu telefone celular. 2199-742-0789. Torno a repetir. Isto é um país terrorista que criou a Orcrim Foro de São Paulo para dominar toda a América do Sul e a América Central. Não pode continuar. Vamos. Bom dia, dia 18 de maio de 2026. Horário 5 horas e 24 minutos. Está já na lista da Interpol toda a delação do Vorcado do Banco Master, porque as oitivas, o pendrive nos Estados Unidos e também de todos os componentes que lá se encontram da sua estrutura, entregaram os pendrives localizando todos os europeus, todo o conglomerado financeiro, desde os pagamentos à ilha de Hong Kong, como também o Fundo Soberano de Dubai, como também toda a engenharia do BNDES. O BNDES ele está sendo auditado, auditoria no BNDES. Ele é o agente corruptor de pagamento e financiamento do narcotráfico global, BNDES. Ele fez estrangulações com Hong Kong, com 98 multinacionais da petroquímica, do magro, desse ardiloso auditor fiscal, que ele tem a Restife, e tem outras também, outras empresas no planeta. Então, ele já é procurado em Portugal, em Dubai. A Interpol está já à caça dele. Já temos todos os narcoterroristas da Palmeira, os mexicanos, também os colombianos, também os espanhóis, líderes do narcotráfico mundial, todos eles, seu capital, tudo confiscado. Então agora vamos atrás desse Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, também o Alexandre de Moraes, o Fachin, também o Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia, Barroso, todos vocês já estão com a captura e a lei Magnifici empoderando todo este procedimento global. É no mundo inteiro. E estamos com todas as tropas já posicionadas em Brasília. Brasília já está sitiada e já entramos em Brasília. Então, a aeronáutica, que procedeu nesta madrugada e na noite de ontem a estabelecer o perímetro de não haver voos, fechar o aeroporto, nós já estamos em Brasília e nós já estamos tomando posse da Praça dos Três Poderes, neste momento, 5 horas e 27 minutos. Estamos já extraindo esse elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. A JIF é um conglomerado financeiro do narcotráfico no Vietnã, na Malásia, na ilha de Hong Kong, todo o capital, tudo arrestado. Não sobrou nada dos irmãos, nem um bife sequer. Então, eles já estão também na lista da Interpol. Tudo isto com os seus sócios, seus frigoríficos, todos que procederam a aparelhar o narcotráfico global. Não há para onde correr. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar a internet 700 e poucos reais. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Hoje, dia 18 de maio de 2026, horário 5 horas e 28 minutos.
Muito bom dia, hoje dia 18 de maio de 2025, horário 5 horas 17 minutos da madrugada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos árbitro na função guerra atômica nuclear. Interventor pelo Tribunal Penal Internacional, interventor pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Há o combate já nas ruas de Bolívia, há o combate nas ruas de Cuba. Cuba está sendo invadida já nesta madrugada. E já as autoridades de Guatemala já estão cientes do posicionamento a findar com as bases russas que se encontram em Guatemala, como também no México, na Colômbia, e já estamos em Brasília. Brasília, ela ficou em estado de recolher todo o dia de ontem e de hoje, através da sua aeronáutica. Então, nós já estamos posicionados, já estamos com todas as tropas de fuzileiros navais do Comando Sur, sediados no Paraguai e também sediados na Guatemala, também sediados no México, também sediados na Bolívia, também sediados no Peru, também sediados na Colômbia, principalmente na Colômbia, e já estamos procedendo com a captura e a extração destes elementos da Orcrim Foro de São Paulo. O Banco Master fez pagamentos para autoridades da Europa, Alemanha, França, Espanha, Portugal, também a Holanda, a Noruega. Temos já vasta composição de pagamentos efetivados via Hong Kong, a ilha chinesa, a qual ela também foi totalmente invadida. Não pertence mais, não há nenhum tipo de influência que possa livrar a contabilidade de Hong Kong, como também Vietnã e como também Malásia. Estamos, então, com todas as autoridades, com todos os especialistas, em função a acabar com este procedimento global. O Putin, ele está querendo averbar um diálogo em ameaças porque ele teme pela própria vida. Ele está deposto. O Putin, ele fez delação premiada, está querendo se refugiar nos Estados Unidos da América e entregou todas as suas milícias, seus milicianos, seus governos de empresários milicianos. Compraram muito armamento e fazem parte do conglomerado russo. Tudo isto já caiu por terra. Então, nós só temos que acompanhar os jornais, que eles vão começar a identificar a extração, a captura pela Interpol. Esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, toda a lista do Master, estão todos os ministros, o Michel Temer Lula, todos eles já estão pedidos para serem levados ao Tribunal Internacional do Brooklyn, como também governadores, senadores, muita gente, 20 mil cabeças. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99742 0789. Por favor, nos ajudem. Gratidão, estamos em guerra atômica nuclear. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento.
Já tem data certa para a inauguração em território brasileiro do gigante sistema telescópico chinês, aquele mesmo sistema que o governo dos Estados Unidos está acusando o Brasil de abrir territórios para a China espionar os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, uma grande figura, autoridade ligada ao regime do ex-ditador Nicolás Maduro, será extraditada para os Estados Unidos, a primeira pessoa fora da Venezuela, mandando um claro recado também para autoridades que financiaram o regime de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, Donald Trump inicia preparativos para derrubar o regime ditatorial cubano, afirmando que Cuba possui mais de centenas de drones para atacar e ameaçar o território norte-americano. Eu já peço que deixe o like nesse vídeo, larga o máximo de curtidas nesse vídeo agora mesmo e, é claro, participe deixando seus comentários embaixo. O Caribe voltou ao centro das atenções mundiais e dessa vez o motivo envolve drones militares, espionagem, tensões nucleares, operações de inteligência e o temor crescente de uma nova escalada militar liderada pelos Estados Unidos. Informações divulgadas por setores de inteligência americana afirmam que Cuba teria adquirido centenas de drones militares nos últimos anos, muitos deles supostamente obtidos com o apoio tecnológico do Irã e da Rússia. Segundo fontes ligadas ao governo de Donald Trump, Havana estaria discutindo possibilidades de utilização desses equipamentos para ameaçar atacar base naval americana em Guantánamo, embarcações militares dos Estados Unidos no Caribe e até regiões próximas da Flórida. A revelação causou uma enorme repercussão internacional porque marca uma mudança histórica na narrativa norte-americana sobre a ilha caribenha. Pela primeira vez em décadas, autoridades em Washington voltam a tratar a ilha comunista como uma ameaça militar real próxima ao território continental americano. Porém, ao mesmo tempo, alguns especialistas internacionais acreditam que essas ações podem tratar-se apenas de uma forma de ser utilizada de instrumento político para justificar uma grande futura ação militar contra Havana. Analistas afirmam que Cuba dificilmente teria capacidade militar convencional para enfrentar diretamente os Estados Unidos, mas a guerra moderna mudou drasticamente nos últimos anos. Conflitos recentes mostraram que drones baratos, sistemas autônomos, podem causar danos gigantescos, mesmo contra potências militares muito superiores. É justamente esse cenário que preocupa Washington. O governo cubano reagiu imediatamente, acusando os Estados Unidos de fabricarem uma crise artificial para criar um pretexto de segurança nacional semelhante utilizado em outras intervenções militares no passado. Enquanto isso, o clima internacional piora rapidamente também no Oriente Médio. Bases militares americanas espalhadas pelo Golfo operam em alerta máximo diante da possibilidade de uma nova guerra contra o Irã após o fracasso de negociações recentes entre Washington e Teherã. Os Estados Unidos acusaram as propostas iranianas consideradas insuficientes sobre limitações nucleares e militares, enquanto o governo iraniano acusa Washington de tentar impor condições humilhantes. O resultado é um cenário extremamente perigoso. Porta-aviões americanos em posição estratégica, sistemas antimísseis ativados, aumento de voos de espionagem e movimentações militares em vários países da região. Especialistas afirmam que bastaria um único incidente para provocar novamente uma guerra de enormes proporções envolvendo diretamente forças americanas, iranianas e aliadas. É justamente nesse ambiente de tensão global crescente que o Brasil passou a entrar inesperadamente no radar geopolítico internacional por causa do gigantesco radiotelescópio Bingo, instalado no sertão da Paraíba e considerado o maior projeto radioastronomia da América Latina. Desenvolvido em parceria com instituições brasileiras, britânicas e principalmente chinesas, o sistema possui uma finalidade científica voltada para estudo da matéria escura, energia escura e sinais do universo primordial. Porém, setores políticos americanos passaram a levantar suspeitas sobre a participação chinesa em projetos tecnológicos estratégicos na América Latina. Em Washington, cresce o temor de que a estrutura avançada de radioastronomia, telecomunicações e observação de sinais possam possuir aplicações duais envolvendo monitoramento eletrônico, rastreamento de sinais e inteligência tecnológica. Autoridades brasileiras rejeitaram completamente essas acusações e afirmam que o projeto é exclusivamente científico, sem qualquer ligação militar chinesa.
Pesquisadores brasileiros envolvidos na construção do telescópio reforçam que o objetivo do bingo é acadêmico e internacional, destacando ainda que o Brasil busca ampliar sua capacidade científica e tecnológica. Mesmo assim, o tema começou a gerar debates estratégicos dentro dos Estados Unidos, especialmente porque Washington vem aumentando a vigilância sobre investimentos chineses na infraestrutura tecnológica, espacial e científica na América Latina. Dessa maneira, o Brasil começa lentamente a entrar em uma disputa geopolítica muito maior entre chineses e americanos, ainda que o governo brasileiro tente manter posição diplomática mais neutra em relação às superpotências. Ao mesmo tempo que essas tensões aumentaram no Caribe, no Oriente Médio e na América Latina, os Estados Unidos também ampliaram drasticamente sua ofensiva judicial e política contra antigos aliados do regime de Nicolás Maduro. Nos últimos dias, Alex Saab, empresário colombiano apontado como um dos principais apoiadores financeiros do chavismo, foi deportado pela própria Venezuela para o território norte-americano. O caso possui enorme peso simbólico porque Saab era tratado como antigo aliado do governo venezuelano e como figura estratégica e protegido pessoalmente por Nicolás Maduro. Durante anos, autoridades americanas acusaram o empresário de participar de esquemas de lavagem de dinheiro, contratos superfaturados, evasão de sanções internacionais e operações financeiras clandestinas ligadas ao regime venezuelano. Após a prisão de Nicolás Maduro em janeiro desse ano, os Estados Unidos passaram a intensificar investigações contra outros políticos, empresários e autoridades suspeitas de terem colaborado com estruturas de corrupção, narcotráfico e financiamento ilegal ligadas ao antigo governo venezuelano. Agora, investigadores americanos acreditam que Saab poderá revelar detalhes importantes sobre suas redes financeiras internacionais e conexões políticas envolvendo aliados do chavismo em vários países da América do Sul. A mais nova estratégia americana ainda vai mais além. Segundo analistas da segurança internacional, Washington passou a utilizar mecanismos de legislação antiterror para ampliar o alcance de suas investigações contra organizações criminosas internacionais e autoridades políticas acusadas de manter relações indiretas com grupos ligados ao narcotráfico. Dentro do governo americano, cresce a visão de que cartéis e facções internacionais representam ameaças comparáveis a grupos do terror devido ao impacto devastador da crise do fentanil, drogas e da violência organizada sobre a população americana. O foco principal das investigações envolve redes acusadas de facilitar a entrada de drogas nos Estados Unidos, lavagem internacional de dinheiro e apoio indireto a facções criminosas que atuam em diversos países do continente. Com isso, o continente americano entra numa nova fase de tensão geopolítica e militar. De um lado, os Estados Unidos ampliam sua projeção de força simultaneamente no Caribe, América Latina e no Oriente Médio, reforçando alianças militares e operações de inteligência. Do outro lado, países próximos de rivais americanos buscam aprofundar cooperação tecnológica militar e econômica com a Rússia, China e Irã. Esse novo cenário global de drones, inteligência artificial, espionagem eletrônica, guerra cibernética e monitoramento de sinais passaram a possuir importância tão estratégica quanto a caças, navios, tanques de guerra. O mundo entra gradualmente em uma nova era de disputas híbridas onde ciência, tecnologia, segurança e geopolítica se misturam de maneira mais intensa. E o mais impressionante é que o Brasil, mesmo distante dos grandes conflitos militares diretos, começa a lentamente ocupar posição relevante dentro desse gigantesco tabuleiro internacional, justamente através de projetos científicos e estratégicos, acordos tecnológicos e sua crescente importância geopolítica no hemisfério ocidental. Qual a sua opinião? Já deixa seus comentários aqui embaixo. Fábio Alvarenga já na primeira notícia, trazendo aqui para vocês nesta segunda-feira, 18/5/2026. Olha a fonte aí na tela, nós estamos aqui agora trazendo o assunto principal já na primeira notícia, porque dentro do Exército Brasileiro, sim, há uma cobrança para que o general G. Dias seja preso, sim, e responda pelos seus atos e também seja expulso do Exército. E o motivo vai te surpreender. Então senta aí o dedo no like, você que ainda apoia o governo que deu certo, o governo do presidente Bolsonaro, e venha comigo entender aqui os detalhes. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, para quem não sabe,
havia incluído o general da reserva, general 13 estrelas, o Gedia, entre os investigados no inquérito, que apurava então a conduta do alto escalão militar sobre os atos do 8 de janeiro. Bem, ele incluiu o G. Dias, mas até agora não fez nada. A medida acatou um pedido da própria Procuradoria-Geral da República, que recebeu uma representação do Partido Novo, encabeçado aí por Marcel Van Hatten, para a inclusão do general, né, do gabinete institucional do Lula, do Luiz Inácio. De lá para cá, não aconteceu mais nada com o G. Dias. O Braga Neto está preso, o Paulo Sérgio está preso, o general Heleno, claro, está em prisão domiciliar, mas mesmo com problemas de saúde, ainda responde através de seus advogados, ou seja, o próprio ex-presidente Bolsonaro. Mas por que até agora o Alexandre de Moraes esqueceu do general G. Dias? Ele esqueceu, mas o Brasil e os militares não. Preste bem atenção. Abre aspas. Informações dentro da caserna revela que a insatisfação com o tribunal, com o Supremo Tribunal Federal a respeito dos decretos sobre o 8 de janeiro envolvendo o militar e a exclusão de punições para o general G. Dias tem feito já os militares entenderem que isso realmente seria um julgamento político e não imparcial, assim como o Supremo Tribunal Federal tinha que ser. Fecha aspas. Quem diz isso é um jornalista que começou a investigar essas denúncias do 8 de janeiro e chegou à conclusão que o G. Dias estaria de fato sendo aí a ovelha perfeita dos atos do 8 de janeiro, sendo que na realidade ele é lobo em pele de ovelha. Por que eu digo isso para vocês? Quando tudo aconteceu no 8 de janeiro, voltando algumas horas antes, quem aparece ali em rede nacional, na CNN Brasil, na Globo, no SBT, na Record, até em canais fechados nos Estados Unidos, é o general do Lula, andando para lá e para cá, nós não podemos esquecer, com seus infiltrados, tomando água mineral junto com ele ali no celular pedindo informações para alguém, abrindo as portas para que tudo fosse preparado, e com ele não aconteceu nada. Na realidade, o G. Dias, para mim, é o bode expiatório. É por isso que os militares do Exército pedem a Alexandre de Moraes para ontem a prisão do general G. Dias por crime de omissão e também a expulsão do Exército Brasileiro. E isso precisa acontecer. Por quê? O prazo, gente, para a entrega de explicações sobre a lei da dosimetria termina esta semana agora. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional precisam enviar os documentos ao Alexandre de Moraes, ou seja, para explicar aquilo que é criado no Congresso Nacional, que é o único poder que tem que criar leis e mudar leis. Os parlamentares precisam explicar a dosimetria. Para quem não sabe, a dosimetria é a lei que vai ser, que vai passar no Congresso Nacional para reduzir as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, porque o parlamento entendeu que houve excessos do judiciário em sentenças abusivas em cima dos réus denunciados e investigados. No entanto, o próprio ministro Fux diz que a pena para dano ao patrimônio público é apenas de 2 anos. Então, isso que aconteceu no Supremo Tribunal Federal é visto como decisão política não só por parte de militares do Exército, mas também
pelo povo brasileiro, que está insatisfeito com o que anda acontecendo dentro do Supremo sobre essas decisões. E é isso que nós estamos aqui alertando vocês. A lei da dosimetria, então, promove mudanças nas penas dos condenados pelo 8 de janeiro e as alterações incluem a revisão das regras de concurso de crimes e também a mudança na progressão de regime. Ou seja, essa norma permite a redução, sim, de pena para participantes sem papel de liderança. Ou seja, essas pessoas precisam voltar para casa. Donas de casas, pais de famílias que já estão presos aí há quanto tempo? É por isso que acontece a revolta sobre o caso do general G. Dias, porque os militares entendem que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, estaria cobertando o general 3 estrelas do GSI do Lula, que foi sim criminoso ao cometer crime de responsabilidade, ao ignorar mais de 30 alertas da ABIN. Então, o que o general G. Dias está fazendo na rua até agora? E é isso que o povo e os militares e as pessoas de bem não conseguem entender. É por isso que nós precisamos de um Supremo forte, imparcial e não político. Entendem por quê? Abre aspas. A bem da verdade, o ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos do que aconteceu no 8 de janeiro e a depredação do patrimônio público, inclusive conduzindo os invasores a outros locais ou saída de alguns locais do Palácio do Planalto. Então, a denúncia do GSI ela é bem clara pelo Partido Novo, por Marcel Van Hatten e companhia, Rogério Marinho. Então, nós estamos trazendo para vocês que essa realidade sobre o 8 de janeiro, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser ouvida e o general G. Dias responder, sim, pelos crimes cometidos por ele na Praça dos Três Poderes e para que a coisa ainda não fique pior, o Supremo Tribunal Federal precisa decretar a ordem de prisão do general. O Exército precisa ficar em alerta após a ordem de prisão do general Gonçalves Dias, porque será uma das reviravoltas mais espetaculares em cima de algo que está oculto e que precisava vir à tona a qualquer momento, e agora nós estamos vendo a cobrança já dentro da caserna. Fábio Alvarenga, jornalismo de credibilidade, fontes aí na tela, nós damos aqui a nossa opinião em cima da fonte verdadeira, verídica, confirmada por sites de credibilidade, porque o jornalismo sério coloca fontes na tela. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e daqui a pouquinho nós voltaremos aqui com novas informações. E antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e uma segunda-feira e um começo de semana repleto do amor de Deus. Mas olha, o que acabou de acontecer nos bastidores de Brasília é tão grave, gente, mas é tão grave que o clima lá no Palácio do Planalto e no STF é de velório. E vocês vão entender o porquê. Segundo informações, gente, acabou de ser revelado quem é o conselheiro de Daniel Vorcaro. E eu posso te garantir, é um nome importantíssimo da política brasileira. Mas não é só isso não. Acabou de vazar o que Daniel Vorcaro não queria delatar. Foi tudo exposto, a Polícia Federal descobriu tudo, vazou, e eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia que com certeza vai incendiar Brasília. E ainda, gente, uma notícia diretamente dos Estados Unidos. Mais um do Foro de São Paulo, aliado de Maduro, acabou de ser pego pelos Estados Unidos. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque também dessa notícia que deixou muito esquerdista desesperado. Além de novas revelações envolvendo Daniel Vorcaro, mas a cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês descobrirem o nome por trás de Daniel Vorcaro, seu conselheiro. Eu só não vou ficar dando muito spoiler, tá, gente? Pro vídeo não ficar muito longo. Só, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar,
deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Tinha me dado um cavalo que eu não peguei, eu não tenho lugar para colocar cavalo. Não sei se ele vai trazer meu cavalo tá tão velhinho que deve estar dando de bengala, meu cavalo. Eu quero, o meu cavalo que ele, é verdade, ele me deu um cavalo quando eu vim aqui, já faz tempo. E eu falei, Henrique, eu não posso levar o cavalo porque eu não tenho de colocar o cavalo. Ele falou, eu falei, toma conta do meu cavalo. Ou o meu cavalo está aposentado, sabe? Eu tenho medo que o meu cavalo estava aposentado e foi roubado por essa quadrilha que roubava aposentado. Então, eu vou ver como é que está meu cavalo. A fivela, presidente, só um minuto. A fivela para montar no cavalo está aqui. E o cavalo está lá em casa. Aqui é o ERCAD do mundo inteiro que está dando esse presente para o senhor, o orgulho que nós estamos te dando um regalinho. Mas o regalo maior tá a comida caipira lá. Eu queria dizer o seguinte, hoje é um dia muito prazeroso para mim, muito prazeroso. É muita cara de pau, né? Muito. Ele vai falar na quadrilha que roubou os aposentados? Bom, segundo a Polícia Federal e uma testemunha relatou isso, testemunha protegida, o filho dele fazia parte da quadrilha. O filho dele, o Lulinha, que mora na Europa, mora na Espanha, era sócio oculto do senhor careca do INSS, o operador do esquema que aconteceu no governo dele. 6 bilhões de reais. Quando o PT está no poder, a roubalheira volta para casa dos bilhões. Quem era o ministro da Previdência Social? Carlos Lupe, no governo dele. Quem era o diretor do INSS, o coração da Previdência Social? Alessandro Stefanuto, no governo dele. Agora ele vem falar em quadrilha que roubou o INSS. Bom, tinham sindicatos e associações também. Alguém conhece sindicato de direita? Não, são todos de esquerda, sobrevivem dos governos dele. Um desses sindicatos era chefiado, o vice-presidente, pelo irmão dele, o tal do Frei Chico, que de Frei não tem absolutamente nada. Lula é muito cara de pau. Ele vem agora falar que não tem nada a ver, que não sabia também. Ele não sabia do mensalão, ele não sabia do petrolão, ele nunca sabe o que acontece na sala do lado, no governo dele. Mas se as eleições começam agora, em outubro, dia 4, forem eleições tranquilas, se o processo eleitoral transcorrer com normalidade, foi a última vez. Aí sim, nós vamos dar adeus ao Lula, definitivamente. E agora, parem tudo o que vocês estão fazendo e vejam o nome por trás de Daniel Vorcaro. Mas antes, olha o que disse o nosso futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro, e o que ele está fazendo para se blindar dos ataques da esquerda, que é mais espiritual do que tudo, né, gente? E olhem o que ele disse. Bom dia, bom dia. Mostrar para vocês o meu segredo, como é que eu estou me preparando para essa campanha, que não vai ser fácil. E a minha inspiração, minha força vem, ó, do cara lá de cima. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sei que essa não é uma batalha só aqui, na terra, no plano, é uma batalha espiritual acima de tudo. Então hoje é domingo, estou aqui indo fazer a coisa mais importante nessa campanha, que é buscar essa proteção espiritual. Estou mais forte do que nunca, estou mais motivado do que nunca. Bora. O Lula falou que ia fazer o diabo para ficar no poder. Ele só esqueceu de uma coisa. Enquanto ele está com o diabo, eu estou com Deus. É isso, gente. É assim que o nosso futuro presidente da República se fortalece e se blinda de todos os ataques da esquerda. E agora sim, parem tudo o que vocês estão fazendo e vejam o nome por trás de Daniel Vorcaro. Quem é o seu conselheiro? E olha que este aí confessou tudo, viu? Não estamos falando de mentira aqui, não. Eu vou mostrar para vocês o próprio confessando da sua boca. O Brasil precisa saber isso daqui. A verdade está vindo à tona. Sabem agora por que o PT utilizou o The Intercept para vazar mensagens do Flávio Bolsonaro?
para esconder isso daqui, ó. Lula pode estar por trás do Vorcaro e do Banco Master. Isso daqui vai ser uma bomba. Novas provas mostram que Lula aconselhou o Vorcaro no final de 2024 a não vender o Banco Master ao BTG. Em 4 de dezembro de 2024, o presidente Lula recebeu o dono do Banco Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita, que Vorcaro não deveria vender o Banco Master para o BTG e que logo o Banco Central teria um novo presidente. E de fato teve. O presidente do Banco Central mudou em janeiro do ano seguinte. O conselho foi dado pessoalmente por Lula a Vorcaro em uma reunião no Palácio do Planalto. Na época, o Banco Master já estava em dificuldades. A Polícia Federal já tem essas provas e vai compartilhar com o STF. Há uma mensagem de Vorcaro de 10 de abril de 2025, em que ele envia uma proposta de como seria a operação de venda ao BTG. E por que isso daqui é muito importante? Porque todo mundo sabe, nos bastidores, que quem denunciou o Vorcaro, quem derrubou o esquema do Banco Master, foi o BTG. André Esteves, dono do BTG, foi quem derrubou o Vorcaro e o Banco Master. Então isso daqui significa muito. O Drive informou que Vorcaro já havia contatado Lula sobre essa possibilidade de venda ao BTG na reunião realizada no Planalto em dezembro de 24. Vorcaro disse ao Lula: o BTG de André Esteves quer comprar o meu banco. Eu não quero confusão. Ele fala que não quer confusão porque ele já sabia que estava na mira do André Esteves. O André Esteves ia arrumar para ele. Devo vender ou seguir no mercado? Vorcaro pede conselho para o Lula. O Lula ouviu e respondeu usando alguns palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central. Lula também criticou André Esteves, CEO do BTG, e o principal conselho do presidente da República a Vorcaro foi para que seguisse com o Banco Master, sem aceitar a proposta de Esteves. Na reunião estava presente Galípolo, que assumiu o Banco Central em janeiro de 2025. Alguma mensagem vazada do Flávio Bolsonaro falando com o Vorcaro sobre o Banco Master? Não, nenhuma. Agora, do Lula aconselhando o Vorcaro a seguir com o Banco Master, já está nas mãos da Polícia Federal. Então vejam que tudo o que aconteceu no final da semana foi fumaça criada pelo PT para tampar isso daqui, o que é realmente grave. Lula por trás do Banco Master em conluio, verdadeiro conluio, com o Vorcaro, aconselhando o Vorcaro a continuar com as operações fraudulentas. Naquela época das mensagens, o Banco Central já estava em cima do Vorcaro. Vejam que o Lula xinga ali o presidente do Banco Central. Lula já sabia do que estava acontecendo, Vorcaro já sabia do que estava acontecendo e já contou para o Lula. Ali o Banco Central já estava em cima do Banco Master. Ali o Lula já sabia das fraudes do Banco Master. E ainda assim, aconselhou o Vorcaro: não venda seu banco por pouco dinheiro. Continue com as operações fraudulentas. O Lula, presidente do Brasil, que tem o comando do Banco Central, o Banco Central investigando o Banco Master, a Polícia Federal, comandada pelo Lula, investigando o Vorcaro. Vocês acham que o Lula não sabia de todo o esquema do Vorcaro e do Banco Master? Óbvio que já sabia. Ali naquela conversa, o Lula já tinha informação da Polícia Federal, já tinha informação do Banco Central, os esquemas do Banco Master e do Vorcaro. E o conselho do Lula foi: continue com suas operações. Isso aqui é grave de verdade. Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula a Roberto Campos Neto como um incentivo para seguir com o Master, dando golpes e mais golpes e mais golpes com aval do presidente da República. Agora, vocês entenderam? Por que, de repente, o The Intercept, tá? The Intercept
vazou. Aquelas mensagens contra o Flávio. Nossa, porque o The Intercept quer salvar o Brasil? Claro que não, porque aquelas mensagens do Flávio são apenas fumaças para esconder o que é realmente grave. O presidente do Brasil aconselhando o Vorcaro a continuar com suas fraudes e dando proteção e guarida para o Banco Master. É isso que tem de prova. Lula por trás do Banco Master, dando guarida, aval e proteção para o Vorcaro e os seus golpes. É isso que vai estourar de prova agora e nós precisamos compartilhar isso ao máximo. Olha só que bomba, gente, em plena segunda-feira. Lula aconselhando Daniel Vorcaro, portanto, o conselheiro de Vorcaro. E se eu te disser que ele confessou da própria boca para Daniela Lima, olhem este vídeo. E logo depois, gente, um espião dentro da Polícia Federal, Mendonça, descobriu tudo e já o afastou. Mas antes, olhem Lula confessando da própria boca. Recentemente, foi noticiado que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, trouxe até o senhor o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Vorcaro? Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete o ministro da Fazenda, chamei no gabinete o presidente do Banco Central e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República. Para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. Olha só, gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo prestar atenção nesse homem, não ver o jeito que ele mente, que ele manipula, o cinismo. Chega a me dar um mal-estar ver Lula falar, não sei vocês, mas pra mim dá. Vocês viram? Ele quer sorrir, quer enrolar, mas quem aconselhou foi o próprio Lula, e aqui ele deixou claro da reunião, portanto, confessou tudo. E agora, gente, olhem isso. Por causa da Intercept, tinha gente lá, espião, dentro da Polícia Federal que estava vazando para prejudicar Flávio Bolsonaro. Mendonça já descobriu e foi afastado do cargo. E olhem este vídeo. Delegada Federal Valéria Vieira Pereira da Silva, afastada das funções pelo ministro André Mendonça, e o marido dela, o policial aposentado Francisco José Pereira da Silva, agiam como informantes do grupo de Vorcaro. A delegada teria consultado dados de um inquérito secreto em São Paulo sem ter ordem para isso. O ministro determinou a entrega do passaporte em 24 horas e proibiu sua saída do país. A Polícia Federal descobriu que Valéria repassava informações detalhadas sobre investigações para Maílson Roseno da Silva, líder de uma célula criminosa ligada a Vorcaro.
O marido da delegada servia de intermediador do esquema para esconder participação da servidora pública. O Balanço Coppola de hoje trata das repercussões das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Caio Coppola. Na prática, ninguém vai trocar de candidato no segundo turno só por causa do que foi divulgado seletivamente nessa semana. Até porque estamos tratando de um lapso temporal muito maior aqui. Essa eleição não é sobre a polêmica mais recente da República. Ela é um plebiscito sobre o que quase 20 anos de PT trouxeram ou não trouxeram ao país. E nesse contexto, a polarização do eleitorado já está calcificada. As maiores forças em disputa são, de um lado, o lulopetismo e, de outro, o antipetismo. Em 2018, na esteira da Lava Jato, Jair Bolsonaro derrotou o PT com 55% dos votos válidos. Na eleição seguinte, em 2022, Lula saiu vitorioso pela menor margem da história, apenas 0,9% dos votos válidos. Esses poucos votos flutuantes que estão em disputa e que decidem a eleição permanecem inconquistados e sujeitos a chuvas e trovoadas até o final da corrida. Na verdade, o fator determinante para o eleitor vai ser a aparência da economia daqui 5 meses. Eu digo aparência porque todos nós sabemos o real estado das coisas. O país, as empresas e as famílias estão no vermelho. O custo de vida está insustentável. A criminalidade fugiu do controle e a gente caminha para o colapso das contas públicas. Mas o governo Lula faz o que pode para disfarçar essa realidade. Controla preços artificialmente, despeja crédito no mercado e dá esmolas assistenciais aos mais vulneráveis. É a mesma estratégia que o PT adotou para reeleger Dilma Rousseff em 2014. E daquela vez, passada a eleição, o país mergulhou na pior recessão econômica da sua história, gerando desemprego, pobreza, fome e violência. Mas o Brasil de 2026 é um pouco diferente. Estamos mais politizados, temos acesso a mais fontes de informação e podemos comparar melhor gestões de direita e de esquerda, tanto no âmbito federal como nos estados. A conclusão é simples. O que veio à tona nessa semana é essencialmente espuma e ruído no panorama geral de 2026, porque a relação entre o filme de Bolsonaro e os patrocínios do Banco Master não tornam Lula um candidato melhor. E essa eleição é, antes de tudo, sobre ele. E agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e olha o que vai revelar Deltan Dallagnol. Tudo que até agora a delação de Vorcaro não contou vai ser revelado neste vídeo. Acompanhe aqui comigo essa reportagem que saiu no jornal O Globo, que você vê aí o Vorcaro, e olha aqui. 2 meses depois de firmar o termo de confidencialidade para negociar um acordo de delação premiada, ou seja, 2 meses depois de começar as negociações, o banqueiro Vorcaro do Master enfrenta dificuldades para convencer as autoridades de que ele está de verdade disposto a cooperar. A primeira versão da delação, que foi entregue pela sua defesa em 5 de maio, foi considerada insuficiente. Os investigadores entendem que o material extraído dos celulares do próprio Vorcaro, do seu cunhado Fabiano Zettel e do ex-operador Felipe Mourão, o sicário, tem muito mais elementos do que os relatos apresentados no rascunho de delação até agora. Ou seja, gente, tem mais material que não depende da delação relevante, extraído dos celulares, dos materiais apreendidos, do que tem na delação do Vorcaro. E bora lá recapitular o que o Vorcaro tentou esconder, segundo o Globo? Primeiro nome omitido da delação, senador Ciro Nogueira do Centrão. Olha o que a investigação encontrou. Vorcaro não citou, por exemplo, a suposta mesada paga ao senador Ciro em valores que chegavam a 500 mil, como mostrou Malu Gaspar do Globo. A investigação mostrou uma relação de proximidade do banqueiro com o parlamentar, apontado pela PF como destinatário central de favores financeiros pagos pelo dono do Master. A matéria também fala que o Vorcaro não disse em lugar nenhum da relação dele com Flávio Bolsonaro, que veio à tona nesta última semana, o que confirmou aos olhos da PF que o Vorcaro estaria sendo omisso na delação, porque ele tem que esclarecer a relação dele com todo mundo político, ainda mais quando isso envolve a transferência de altos valores, ainda que seja para o financiamento de um filme. E tem também, gente, a omissão que é master desse caso, que são os detalhes do contrato de 129 milhões de reais do Vorcaro com a esposa do Moraes. Vocês lembram que o Vorcaro ele tinha negado, ou teria negado, segundo a imprensa, a troca de favores dele com Moraes? Que ele teria admitido apenas um contrato que buscava proximidade com o ministro? Pois é, gente, só do Vorcaro confessar que pagou esses milhões todos para a esposa de um ministro para ter proximidade com ele, somando com aquela mensagem, conseguiu bloquear, somando com as notícias de interferência do Banco Central, gente, só isso já configura indícios fortíssimos de crime.
Não importa o que o Vorcaro agora desdiga ou busque blindar o ministro. Mas o que parece é que o Vorcaro está sendo econômico, ou para usar a linguagem que a gente usava na Lava Jato, quando o colaborador estava segurando informações, parece que o Vorcaro está contendo danos. Ele tem que explicar esse contrato e o relacionamento dele com Moraes de forma detalhada. Senão, é claro que o ministro André Mendonça não vai aceitar essa delação. Sem falar também do Toffoli. Vorcaro precisa explicar as transações envolvendo o Tayayá, a empresa Maridit. E o relógio, tá correndo pro Vorcaro. Se ele não abrir o bico, ele vai voltar para Papuda e vai voltar logo. Olha aí. Vorcaro agora pode ter que voltar à penitenciária federal, onde o regime é mais rígido. Um pedido feito pela corporação, pela Polícia Federal, está na mesa do ministro do Supremo André Mendonça, relator do caso na corte, a quem cabe autorizar a transferência. E não acabou aí não, gente. A Polícia Federal prendeu na semana passada Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, suspeito de operar financeiramente aquele grupo chamado A Turma, braço armado da organização criminosa do filho. Pela conta do pai, ainda, segundo a Polícia Federal, Vorcaro teria ocultado 2,2 bilhões de reais. E o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, ele deve também assinar acordo de confidencialidade nessa semana para começar a negociação de uma delação que promete entregar o caminho do dinheiro do Brasil para o exterior. Quando dois relatores estão correndo ali pela mesma porta, quem chega depois precisa entregar mais. Você acha que o Vorcaro vai refazer a sua delação para salvar a própria pele ou vai continuar tentando brindar a caça dos poderosos de Brasília, mesmo com a Polícia Federal apertando o cerco, hein? E, gente, a razão para ele estar brindando é óbvia. Ele tem medo de entregar as pessoas poderosas e essas pessoas ferrarem ele, retaliarem ele. Não só essas pessoas poderosas não serem investigadas e punidas, mas elas usarem o seu poder em retaliação. É o que aconteceu com o Sérgio Cabral. Por isso que a gente precisa de império da lei. Por isso que eu preciso da sua ajuda para a gente defender a CPI do Banco Master. Porque a gente precisa aumentar a pressão para que tudo seja investigado, nada seja varrido para debaixo do tapete. Bom, gente, como vocês podem ver, Vorcaro está omitindo, mas a Polícia Federal já sabe de tudo. Descobriram até mesmo que Luiz Inácio tinha aconselhado Vorcaro. Ele que batia no peito, que não quer saber dessa história, que ele não tem envolvimento nenhum, acabou confessando tudo. E agora, gente, olhem essa notícia. Cada vez mais está ficando complicado para a esquerda e para Foro de São Paulo. Agora foi um aliado de Maduro que foi pego pelos Estados Unidos. Mais um companheiro de Maduro é capturado pelos Estados Unidos. O governo da Venezuela confirmou neste sábado a deportação do empresário colombiano Alex Saab para os Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Serviço Administrativo de Identificação, Migração Estrangeiro SAIMI, que afirmou que a medida ocorreu em conformidade com a legislação migratória da Venezuela. Em comunicado oficial, o órgão declarou que Saab estaria envolvido na prática de diversos crimes nos Estados Unidos da América, como é de conhecimento público notório e amplamente divulgado. O empresário é considerado um dos principais aliados políticos e financeiros do ex-ditador Nicolás Maduro. Alex Saab ocupou o cargo de ministro da Indústria durante o governo chavista e é acusado pelas autoridades americanas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 350 milhões, o equivalente a aproximadamente 1,7 bilhão, por meio do sistema cambial venezuelano. Aspas. O governo da República Bolivariana da Venezuela informa a deportação do cidadão de nacionalidade colombiana Alex Naim Saab Moran, realizado neste sábado, dia 16 de maio, informou o SAIMI em publicação nas redes sociais. Segundo informações divulgadas pela Reuters, Saab havia sido detida em Caracas no mês de fevereiro, durante uma operação conjunta envolvendo autoridades venezuelanas e Força de Segurança dos Estados Unidos. A deportação do empresário é interpretada como indicativo de mudança na postura do governo venezuelano, após a operação conduzida pelos Estados Unidos em 3 de janeiro, que resultou na prisão de Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores. Ele é aliado estratégico do chavismo. E, de acordo com a emissora americana CBS, a prisão de Alex Saab contou com o apoio da FBI e teria como objetivo preparar a transferência do empresário para território americano.
Durante a audiência no Senado dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio descreveu Saab como o homem do dinheiro e o laranja de Nicolás Maduro, reforçando a importância do empresário dentro da estrutura financeira do chavismo. Se ele é tudo isso, gente, então com certeza ele sabe muito. E se ele resolver falar, será que teria muita gente desesperada até mesmo aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E agora, olhem essa notícia. Deportado de Dubai, foragido do Master é preso em São Paulo. Vitor Lima Sedmay é suspeito de integrar a milícia digital, os meninos do ex-banqueiro de Daniel Vorcaro. Um suspeito de integrar a milícia digital do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na noite deste sábado, dia 16, após ser deportado de Dubai. Vitor Lima Sedmay estava foragido desde a sexta fase da Operação Compilance Zero, deflagrada na quinta-feira para investigar crimes do Banco Master, na maior fraude financeira da história do Brasil, e recebeu voz de prisão ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A PF acionou autoridades dos Emirados Árabes para cumprimento do mandado de prisão expedido pelo ministro André Mendonça do STF, e o mecanismo de cooperação policial internacional resultou na admissão do investigado na nação árabe e na imediata deportação do investigado ao Brasil. Chegando no Brasil, foi preso em São Paulo. Mais um preso do Banco Master. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, desejando a cada um de vocês uma segunda-feira abençoada, um começo de semana repleto do amor do nosso Deus, pedindo a cada um com a sua fé, com a sua religião, com a sua crença. Vamos continuar a oração pelo nosso amado presidente Bolsonaro. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestrezinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestrezinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções
Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dio. Construa Civil Mestre Dio.